O tema da ministração dessa noite é do deserto à plenitude, sempre com Deus. Do deserto à plenitude, sempre com Deus. Nós estaremos meditando nesse tema. Nós vamos iniciar a nossa meditação de hoje, imaginando que você está ali a 19 quilômetros da terra prometida. Essa conversa de Moisés com essas pessoas acontece a 19 quilômetros da terra prometida. Eles estão na planície de Moabe, estão praticamente quase que dá para enxergar a terra prometida, que está ali a 19 quilômetros. Imagina você ali assentado, ouvindo Moisés fazer seu último discurso, dar suas últimas orientações, e você já está ali já mais de idade, as pessoas ao seu redor também já estão mais de idade, e aí você olha para trás e você tem um pouquinho de arrependimento, porque agora chegou a hora, eles vão entrar na terra prometida, e você sabe que essa promessa era para você, e você está ali sentado ouvindo Moisés dizendo, e você está pensando, poxa vida, para que eu fui acreditar naqueles 10? Por que eu não acreditei em Josué e Caleb? Por que eu fui ouvir aqueles 10? E aí, olha, agora eles vão entrar na terra prometida, está se cumprindo a promessa de Deus, e você sentado ali ouvindo Moisés pela última vez. Você consegue se lembrar da alegria de ter saído do Egito há 40 anos, você se lembra do terror que você sentiu olhar para frente, ver o mar vermelho adiante de você, e ver o exército de Faraó vindo logo atrás de você. Você se lembra do mar se abrindo e você atravessando, guiado em segurança. Você se lembra de uma coluna de fogo que estava no céu à noite, aquecendo e guiando você para que você não se perdesse. Uma nuvem durante o dia, trazendo para você a sombra, protegendo você. Você se lembra que você estava ali na base daquela montanha, e aí a montanha ficou terrível, porque era aquele momento que Moisés iria subir para receber ali as tábuas da lei, e você ficou com medo. Depois você se lembra de Moisés descendo e o rosto dele resplandecendo, ele teve que cobrir o rosto ali naquele momento, e ele descendo. Você ia dormir e chegou a ter pesadelos, porque havia uma ordem de Deus para que ninguém se aproximasse daquela montanha naquele momento que Moisés estava ali, e pessoas sofreram consequências por causa disso. Você estava lá quando os 10 mandamentos e as tábuas foram atiradas ao chão, porque Moisés ficou muito zangado com aquela história do bezerro de ouro. As pessoas demorando demais, Moisés demorando demais, e aí alguém teve a ideia, vamos construir um Deus para nós. A gente não sabe se Moisés vai descer, e talvez você tenha até contribuído com alguma peça de ouro, com alguma coisa que havia ali, talvez você até tenha ajudado ali naquele projeto, daquele bezerro. Foram 40 anos no deserto, e você olha para você se sente cansado, você sente o peso daquela caminhada de 40 anos, uma caminhada interminável, a mesma comida todos os dias, tudo parecia tão tedioso, monótono. Você olhar e falar, gente, já passamos por aqui, nós já passamos por aqui, foi 40 anos assim, já passamos por aqui. A lista de regras parecia tão sem sentido, era regra para isso, regra para aquilo, pode isso, não pode aquilo, um monte de regras, e você falava, regra para que essas regras? Estão perdidos no deserto, para que essas regras? A gente dando volta para lá e para cá, andando em círculo. Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Você está perdido. E chegou um momento que você chegou a pensar, o Egito não era tão ruim assim, lá a gente comia as nossas cebolas, lá não era tão ruim assim. Mas a sua percepção e a sua idade mudaram. Agora você olha para trás e vê claramente a mão de Deus protegendo e provendo, porque o tempo e a idade têm a capacidade de nos fazer enxergar as coisas e as situações da vida de um jeito diferente. A gente muda, as pessoas mudam, as situações mudam, e a maneira que a gente vê as coisas, as perspectivas que a gente tem e as expectativas também, elas mudam. Eu gosto de dizer que quando a gente vai aprendendo a viver, está quase na hora de ir embora. Quando a gente fica sábio na arte de viver, está quase na hora de ir embora. E aqui a gente começa a ver que aquelas pessoas, depois desses 40 anos, já estavam velhos. Mudou a perspectiva, mudou a percepção. E você agora olha para trás e você vê claramente que a mão de Deus sempre esteve protegendo e provendo, mesmo quando você não conseguia perceber. Você sabe que o seu tempo está chegando ao fim, e Moisés também. Moisés já tinha ouvido Deus falar que ele não entraria. Aquelas pessoas que faziam parte da primeira geração também sabem que não entrariam, porque Deus já havia avisado.
E você está ali ouvindo tudo aquilo, sabendo que você não vai entrar ali, sabendo que está chegando, chegou o momento, você não poderá entrar na terra prometida. Deus já havia falado. Na verdade, 2 entrariam. Quando a gente fala 2, não é porque entraram só 2 pessoas. Eram 2 que lá naquela época tinham a idade que podiam ser contados aos 20 anos. Josué e Calebe. E eles estavam ali assentados na base do Monte Sinai. Eles entrarão. Há um profundo arrependimento enquanto você ouve Moisés pela última vez. E você pensa, se eu tivesse acreditado, poxa vida, eu entraria. Agora seria a minha vez, mas também tem um consolo. Eu sei que eu não vou entrar, mas tem um consolo, e o consolo é saber que os meus filhos e os meus netos, meus bisnetos, entrarão, possuirão a terra que Deus havia prometido, a terra que Deus havia falado a Abraão 6 gerações atrás, quando Deus disse que o povo teria um lugar. Agora, no ponto crucial da história, Moisés está falando com essa próxima geração que entraria, os jovens. Moisés começa a falar com eles, com essa geração, e você está ali sentado, ali atrás, ouvindo todo aquele discurso. Essa é a maneira renovada, de uma vida renovada para o povo de Deus. Essa é a constituição da terra de Canaã, é o lembrete familiar, mas renovado, do que Deus esperava daquele povo que iria entrar, do que Deus esperava que eles vivessem, fizessem, se comportassem. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio literalmente significa a segunda lei. E não é porque é uma nova lei ou que ela foi reescrita, não é uma nova informação. E também não é uma mudança de direção, ela é um lembrete da lei. Ela era um reforço, um lembrete. Nós não gostamos de repetir as coisas. A gente gosta de falar as coisas uma vez só, e a gente quer que as pessoas entendam uma vez só que a gente fala. Ninguém tem paciência para ficar falando muitas vezes. Mas Deus adora repetir, irmão. Deus, ele vai repetir em você e para você quantas vezes forem necessárias. Deus vai te dar lembrete uma vez, 2, depois outra. Deus vai falar com você daqui 1 mês a mesma coisa, daqui 2 a mesma coisa, e ele vai falar novamente. E quando você lê, por exemplo, o Antigo Testamento, você vê muitas situações, muitas histórias repetidas. E você fala, para que isso está aqui de novo? Olha lá, está repetido, capítulos inteiros de uma história que são repetidos. Para quê? Para ficar claro, reforçado, de um Deus que não se cansa de repetir. E ele vai repetir que a vontade dele é que todos se salvem, que ninguém se perca. Ele vai repetir que ele te ama. Ele vai repetir que tem perdão à sua disposição. Ele vai repetir que ele é o Deus que te chamou. Ele vai repetir 1, 2, 3, a tua vida inteira ele vai repetir isso. Quantos aqui, quantas vezes você já ouviu falar que Deus tem um chamado para a sua vida? Quantos aqui, quantas vezes você ouviu? Deus vai repetindo, porque Deus não cansa de repetir. Ele não é igual a gente. Nós falamos uma vez, a gente não gosta de ficar repetindo muito, mas Deus não é assim. Recontar a lei talvez fosse uma coisa um pouco desconfortável para a geração mais velha. Eles sentiram aquela convicção, mas também sentiram a dor, as lembranças das velhas expectativas e as consequências do fracasso. Todos nós temos partes da nossa história e parte da nossa vida que, se a gente pudesse, a gente apagaria. Se não desse para apagar, a gente pularia aquela parte da nossa vida. Todos nós temos, irmão. A gente olha para trás e fala, gente, nossa, precisava ter feito isso. Então, eu gosto muito de dizer isso. Para muitas pessoas, não quer dizer que você não casaria com quem se casou, mas talvez você esperasse um pouco mais, planejasse um pouco mais. Não quer dizer que você não teria o filho que tem, teria, mas talvez também você esperasse um pouco mais, planejasse um pouco mais. E a gente na vida, todos nós temos isso. Algumas partezinhas da nossa vida que, se a gente pudesse, pularia, apagaria. A história pode ser dolorosa, mas também ela é vital para a gente olhar para frente, irmão. Para olhar para frente e dizer, olha, isso eu não vou fazer mais. Eu não posso cair na mesma coisa de novo. Eu não posso cair no mesmo erro de novo. Eu sei o que me custou isso lá atrás. Eu sei como é que isso foi complicado lá atrás. Eu sei que quase perdi minha família, quase perdi meu casamento, eu quase perdi tudo na minha vida por causa de um momento, de um vacilo. Nossa, meu ministério, meu chamado poderia estar muito mais adiantado, mas olha, por causa de uma bobeira, por causa de um vacilo, por causa de um momento que fica nervoso, por causa do momento que eu vou falar o que não deveria falar. Deus segura às vezes para que eu possa amadurecer um pouco mais, aprender um pouco mais. E a gente vai olhando para o futuro, sabe, irmão?
A gente lembra de algumas coisas e olha para frente e fala: não posso cometer o mesmo erro mais, eu não posso. Eu aprendi, eu não posso fazer a mesma coisa. E para Moisés, esse recontar a lei, enquanto todos na nação podem ouvir, é uma chance de redefinir expectativas e o que significa ser o povo de Deus. Moisés estava novamente falando com uma geração nova, e ele estava explicando o que significa ser o povo de Deus. E é isso que a gente vê Moisés fazendo. Esse é o livro de Deuteronômio, para redefinir expectativas. E existem momentos na vida que nós não conseguiremos avançar rumo ao sucesso se nós também não redefinirmos as nossas expectativas que a gente tinha, alimentava. A gente achava que a vida era assim, que era assado, que isso, que aquilo. Eu falo muito isso para casais, né? Casa achando que vai ser, né? 5 vezes por dia. E aí o tempo passa e você fala: gente, não é bem por aí, as coisas não são assim. E aí você tem que redefinir suas expectativas, suas perspectivas. Por quê? Porque a vida muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, as situações mudam, e as nossas expectativas e estratégias para a vida também precisam mudar, irmão. Eu não posso continuar pensando do mesmo jeito que eu pensava, eu não posso continuar falando do mesmo jeito que eu falava, eu não posso, eu preciso amadurecer, porque tudo ao meu redor mudou. A maneira de lidar com os meus filhos vai mudar ao longo do tempo, porque vai chegar um dia que seu filho fala: não faço, não faço e não faço. E aí pronto, você cai das pernas, porque não sabe como é que você vai agir com isso. E aí você precisa buscar estratégias, lidar com algumas coisas. E esse recado fica para aquelas pessoas que são cabeça dura, que acham que se continuarem sendo do jeito que sempre foram, vão ser bem-sucedidas. E não vão. A gente muda, porque as coisas mudam. A gente precisa avançar, porque as coisas avançam. E não é essa coisa de: não, mas eu não consigo. Não, irmão, consegue. Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ser bem-sucedidos. O ponto central de Deuteronômio é que Moisés, nós estaremos meditando aí nesse capítulo 8, é que Moisés faz, e o ponto central é: tenha cuidado para não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de guardar seus mandamentos e ordenanças e estatutos que hoje lhe dou. Ele começa a falar sobre isso, o versículo 1 e o versículo 20, ele vai falando sobre a vida no versículo 1 e prosperidade. No versículo 20 ele começa a falar sobre perecer, sobre consequências do fracasso. Nós vamos olhar primeiro para a história, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz assim, Moisés falando para aquele povo: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. A gente, quando lê a Bíblia, a gente encontra o deserto várias vezes na Bíblia, irmão. São muitos desertos que a gente vê na Bíblia. Israel talvez tenha passado o período mais famoso de deserto, 40 anos vagando ali no deserto. Mas também nós temos o mesmo Moisés antes desse chamado. Esse mesmo Moisés, antes de ser chamado para liderar o povo de Deus, ele estava ali, foi levado para fora do Egito. Ele está no deserto antes de ver a sarça ardente. Ele havia matado um egípcio e fugiu para o deserto, antes de ver aquela sarça ardente. Teve um outro homem na Bíblia que a palavra de Deus chama ele da voz daquele que clama do deserto, João Batista. Ele vivia ali no deserto, tinha suas vestimentas, exóticas, mas vivia ali no deserto. Um outro homem chamado Elias, ele corre para o deserto para se esconder de Jezabel, que queria matá-lo. Ele corre, ele vai para o deserto. Jesus é levado para o Espírito depois do seu batismo. Imediatamente depois do batismo, o Espírito Santo o leva para o deserto, para ser tentado. Nós vemos o deserto como um local específico. Às vezes na Bíblia, o deserto é um lugar real, geográfico, delimitado, mas muitas vezes na Bíblia não é um local geográfico, mas é um campo de provas. É uma fase da sua vida, um momento da sua vida que você talvez esteja enfrentando, passando, vivendo. E Moisés vai lembrando aquelas pessoas que eles estiveram no deserto por 40 anos. 40 anos vagaram por ali. Mas qual era o objetivo de estarem lá? Eles deveriam ser humilhados. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós que somos filhos de Deus, Deus vai se encarregar de tempos em tempos, se for necessário, nos humilhar.
porque a gente sem perceber vai empinando o narizinho, a gente sem perceber vai ficando orgulhoso, a gente sem perceber vai subindo na gilete, vai começando a fazer discurso, a gente vai começando a achar que nós fizemos, nós acontecemos, nós nos dedicamos, nós isso, nós aquilo, e aí lá vem Deus para nos humilhar, debaixo da poderosa mão dele. Eles deveriam ser humilhados, estavam lá para serem testados, estavam lá para decidir se a sua fé em Deus era apenas algo intelectual ou era uma realidade. Deus frequentemente usa o deserto como um campo de provas para a nossa fé. Escreve isso que esse pastor vai te falar. A fé que ainda não foi testada não é digna de confiança. A fé que ainda não passou pelo fogo não é digna de confiança. Toda a fé, para ser digna de confiança, ela tem que ter sido testada, provada, passada pelo fogo. E eu vejo isso acontecer na vida de todos na igreja que eu vou acompanhando. A hora que chega a hora do teste, da prova de fogo, na fé, as pessoas às vezes param. Elas são reprovadas, e aí lá vem Deus outra vez. É fácil usar indevidamente essa metáfora do deserto. Todos nós temos a tendência de pegar algumas coisas da nossa vida e transformá-las em desertos, porque não estão saindo do jeito que a gente queria, ou estão um pouco complicadas, um pouco problemáticas, e a gente começa a chamar aquilo de deserto. O povo de Deus gosta de usar jargões, né? Nossa, irmão, estou passando pela prova. Nossa, irmão, estou passando pelo deserto. Nossa, irmão, eu estou no deserto. E aí você vai ver que para nós deserto virou uma coisa banal. Tudo para nós é deserto. Tudo que deu errado é deserto, tudo que não saiu bem é deserto, tudo que não foi do jeito que a gente esperava é deserto. E existem situações que na verdade são culpa nossa. Esse deserto que nós chamamos de deserto, na verdade, em muitas vezes são culpa nossa, muitas vezes causadas por não nos esforçarmos para colocar em prática os princípios da palavra de Deus na nossa vida, porque somos displicentes, relaxados, ou achamos que não precisa, ou não é necessário, ou às vezes a nossa razão fala muito mais forte que o próprio princípio da palavra de Deus. Nós usamos demais essa palavrinha deserto. Tudo é um deserto. Nos esquecemos de que podemos aprender muito no deserto, irmão. Servimos a um Deus de propósito. Seja a vontade soberana, ou seja a vontade permissiva, seja aquilo que Deus quer que aconteça, ou seja aquilo que Ele permite que aconteça, existe um propósito. Nós servimos a um Deus de propósito. Isso significa que todo deserto na minha vida e na sua também tem um propósito, também tem uma finalidade. Quando eu vou fazer culto fúnebre, eu sempre falo muito isso. O que mais faz o homem pensar na vida é a morte. A única coisa capaz de fazer a gente repensar a vida é a morte, irmão. Quando a gente dá de cara com ela, quando a gente se depara com ela, quando a gente vê um ente querido no caixão, é aquela hora que a gente fala, gente, eu tenho que mudar minha vida. Eu não posso continuar assim. Até essa hora, esse deserto, esse momento de tristeza, é aquele momento que nos faz refletir na vida. A forma que estamos vivendo, se vamos continuar vivendo daquela maneira, se vamos continuar dando valor nas coisas que sempre demos valor, ou vamos mudar essa questão toda, se vamos continuar lutando todas as lutas que aparecerem pela frente, ou se vamos ser mais seletivos quanto às lutas que nós vamos nos empenhar e naquelas que deixaremos na mão de Deus. Deserto é lugar onde nós podemos aprender muito, nas nossas dificuldades, porque nós criamos para nós mesmos um outro ensinamento no deserto. Ali no deserto a gente cria uma falsa promessa e a gente vai deixando isso entrar, e infelizmente é culpa de algumas teologias que vão ensinando que o caminho da fé é suave, é tranquilo, que é como aquela fábula, a lenda de que no final do arco-íris tem um pote de ouro. E você pode andar, primeiro que não vai chegar no final do arco-íris, aí você vai andar, e algumas pessoas acabam ensinando isso, olha, a fé, se você realmente crê, se você tem fé, lá no final tem um pote de ouro, tem uma bênção te esperando, só você tomar posse. Sabe uma coisa que me deixa muito injuriado, irmão? É quando eu vejo servos de Deus dizendo assim, ó, isso aqui é fé, minha fé conquistou isso, a minha fé conquistou aquilo. Olha, isso aqui é a minha fé. Se você tiver fé, você vai ter isso aqui, você vai ter melhor do que isso. O Jesus que eu sirvo, o que Ele teve para mostrar foram marcas. O Jesus que eu sirvo, o que Ele teve para mostrar foram os buracos dos cravos nos pés, nas mãos.
E sabe por que eu digo isso para você, irmão? Porque a gente foi entrando nessa e acreditando nisso, que quando dá errado não é de Deus, quando tem uma luta não é de Deus, quando tem uma dificuldade não é de Deus, quando ficou meio complicado não é de Deus, e a gente foi acostumando com essa questão na nossa vida. Alguns dizem que talvez seja a falta de fé, ou seja aquilo, mas Deus nos ensina lições profundas nas nossas experiências no deserto. Embora nossas provações não se pareçam com o deserto literal de Israel, onde eles estavam vagando ali, andando por 40 anos, Deus ainda usa os nossos desafios modernos para nos humilhar, irmão. Quando a Bíblia diz testar a nossa fé, na verdade Ele está nos mostrando como está a nossa fé. Ele já sabe como está, mas às vezes nós precisamos enxergar como ela está. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma coisa que a gente vê em adesivos, a gente vê em carro, a gente vê em um monte de lugar: tudo posso naquele que me fortalece. A gente vê isso escrito em um monte de lugar: tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso em Cristo que me fortalece. E a gente vai vendo essa frase, esse versículo, mas como será, qual o contexto que Paulo está falando, irmão? Se voltarmos ao contexto da passagem que está em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, olha o contexto. Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele conclui no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Seja passando pelo deserto, seja no momento de fartura, mas eu tudo posso, porque Ele me fortalece. E eu já aprendi a passar por todas essas coisas. Seja no deserto, ou seja na terra prometida, em todas e quaisquer circunstâncias, Paulo entende que as dificuldades podem nos levar à humildade. Paulo sabe do que está dizendo, irmão. Quisera Deus que não precisasse nos humilhar, permitindo dificuldades na nossa vida. Mas eu creio num Deus amoroso, e creio que as dificuldades que Ele permite é para que possam nos levar à humildade, as dificuldades para moldar e formar em nós o caráter de Cristo. As dificuldades que vão mexer muito com a nossa vida, irmão. Por exemplo, cada um aqui tem seu problema, tem sua luta. As pessoas que estarão assistindo a pregação têm seus problemas, têm as suas lutas. Mas por algum motivo o Espírito Santo conseguiu convencer você a estar aqui ouvindo uma palavra de Deus para você. Você poderia estar chorando no seu quarto, você poderia, e fica aqui já os nossos sentimentos pela Adriana, que perdeu a mãe. Foi a semana passada, Adriana? Perdeu a mãe, né? Então os nossos sentimentos. Está aqui ouvindo a palavra de Deus. Num deserto emocional, eu já falei que esse momento é um momento que não adianta, você pode ter 1000 pessoas ao teu lado, mas é uma dor que só Deus pode consolar, mas ninguém. E aí está aqui você, um monte de pensamentos, um monte de situações complicadas na sua vida, e você escolheu vir e ouvir o Senhor hoje, porque mesmo que você sinta que saiu de um deserto, mesmo que você sinta que está andando em ciclos na vida, mesmo que você olhe para a sua vida e fale: minha vida não parece uma terra prometida, mas você está aqui, porque no teu coração existe o Espírito Santo dizendo que você serve a um Deus que provê, a um Deus que te sustenta, a um Deus que não te abandona, a um Deus que está com você, a um Deus que te ama, a um Deus que jamais te deixará. Deus não permite o deserto na sua vida e fica de braço cruzado falando: agora se vira, quero ver se você vai sair bem. Não, irmão. Deuteronômio capítulo 8, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. O deserto é um campo de provas, mas também é um campo de provisão. É engraçado dizer isso, irmão, mas o deserto é um lugar onde o Deus da provisão está se mostrando e se revelando para você a todo momento, e você não vê.
É um lugar onde Deus está colocando a mão. É um lugar onde você realmente começa a olhar muitas vezes para a sua dor, e aí você começa a ver a provisão de Deus. Sabe, irmão, 40 anos, não precisaram jogar roupa fora, porque a roupa não estragou. 40 anos, imagina 40 anos andando num deserto. O sapato cresceu junto com os pés. Não precisou jogar sapato fora, nem trocar sapato, não gastou. Imagina quanto tempo levou para cair a ficha. Eles estavam preocupados com o deserto e Deus provisionando, preocupados com o deserto e Deus provisionando, mas não conseguiam ver isso. Eles não conseguiam enxergar o Deus trabalhando ali naquele deserto, naquela situação que eles estavam passando. Eles eram gratos durante aquele tempo? Não. Eles estavam reclamando constantemente. Temos que comer a mesma coisa. Não estavam com fome, irmão. Não tinha fome. Mas eles reclamavam, tem que comer todo dia a mesma coisa. Chegou num ponto que eles falaram: a gente quer carne. E a Bíblia diz que Deus mandou um bando de codornizes, e elas voavam mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de altura. Eles matavam aquilo, matavam com um pedaço de pau, com paulada. E eles comeram tanta carne que a Bíblia diz que muitos deles morreram com carne entre os dentes, porque estavam cansados e reclamavam: não, a gente está comendo a mesma coisa todos os dias. Eles não tinham fome. 40 anos, não teve um dia que eles passaram fome. Rebeldes contra Deus, mas não teve um dia que Deus deixou eles passarem fome. Essa palavra de hoje é uma palavra de muita gratidão para a nossa vida, irmão. Fazia tempo já que não lhes faltava provisão, e Moisés diz assim: olha para trás, olha como Deus proveu na tua vida. A gente já fez muita bobagem na vida, sabe, irmão? Muita besteira na vida. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver a mão de Deus na nossa vida, cuidando da gente. Por causa das besteiras que a gente já fez na vida, muitos eram para ter perdido tudo. Por causa das besteiras que a gente já fez na vida, muitos poderiam ter perdido a saúde, outros às vezes a própria vida. Mas lá estava Deus, provendo, cuidando, às vezes humilhando, sabe, irmão? Às vezes nos abatendo. Quando eu não tinha essa noção de Deus, a gente gosta, você lê a Bíblia, você vê Deus já preparando Paulo muito antes. Paulo estudando lá aos pés dos filósofos, se preparando para lidar com os gentios, se preparando para lidar com os gregos, muito antes. Na nossa vida, Deus também começa a nos preparar para Ele muito antes da gente sequer imaginar. Eu, sem conhecer Deus, muito arrogante, porque Deus me deu uma facilidade para entender as coisas. Bom trabalho, boa carreira, boa profissão, bom salário. Chegou um tempo da minha vida em que, no meu casamento anterior, é engraçado a gente dizer isso, né, irmão? O cachorro tinha ração para comer, mas eu não tinha comida para comer. E naquele momento eu olhava aquilo e eu falava: gente, o cachorro que eu tenho tem ração para comer, eu não tenho pão para comer, eu não tenho arroz para comer. E chegou a época de tanta fome, eu comia a ração de cachorro, e ganhando bem, boa profissão, carreira. E hoje eu olho para trás, irmão, e talvez, se Deus não tivesse me quebrantado tanto, talvez eu não tivesse tanta compaixão dos necessitados. Se Deus não tivesse me quebrantado tanto, talvez eu estivesse julgando as pessoas, como às vezes a gente faz, né, irmão? Está assim porque quer, não arruma emprego porque quer, porque não quer, está jogado aí por quê? Porque é sem vergonha. Talvez eu fosse um desses, mas não, irmão. Aquele período todo que eu fui passando, eu fui descobrindo algumas coisas, que a vida não está no meu controle nem no seu, que a vida apresenta para mim e para você circunstâncias que não dependem de mim nem de você. Ela vem, ela bate, ela fecha as portas, ela tranca tudo e nos humilha, para dizer para mim e para você que acima da minha força, acima da minha inteligência, acima da minha competência, acima do que for meu,
existe um Deus soberano sobre a minha vida. Ele dirige todas as coisas. Ele é Senhor absoluto. E às vezes a gente tem que passar por isso, sabe, irmão? E olhar para trás e falar, gente, mesmo naquela luta, a mão de Deus estava ali. Mesmo naquele momento tão complicado, olha que eu já acompanhei a história de muitas pessoas aqui. A mão de Deus estava na tua vida. Mesmo quando você não percebia, ela estava ali cuidando de você. Jesus cita essa passagem quando ele é tentado por Satanás. Foram 40 dias e 40 noites num jejum, o jejum sobrenatural da Bíblia, levado para o deserto. Eu fico imaginando 40 dias, irmão. Eu e você, se ficarmos um dia sem comer, as maiores já comem as menores, começa aquela conversa dentro do estômago. Você está quietinho, às vezes conversando com alguém, teu estômago fala mais alto que você. O diabo deve ter ouvido aquilo e falou: rapaz, faz 40 dias que você não come, teu estômago está roncando. Olha o que teu estômago está fazendo, você está com muita fome. Olha aí, está dando nem para me conversar com você, teu estômago está respondendo no seu lugar. Aqui umas pedrinhas aqui, ó, transforma em pão, mata a tua fome. Para que passar por isso? Olha aí como é que você está. Eu fico imaginando, Jesus deve ter definhado, irmão. Esses 40 dias ele deve ter definhado. E o diabo deve ter falado para você estar no pó da rabiola. Olha como é que você está com fome, você está mal. Pega essa pedra aqui, transforma ela em pão, mata essa fome, para com isso, para de bobagem. Talvez o diabo até tenha falado: Deus não quer isso, Deus não quer esse tipo de sacrifício. E Jesus, ele usa esse texto para dizer: não, Deus é o meu provedor. As palavras que saem da boca dele me alimentarão e me sustentarão por quantos dias forem necessários. Jesus também ensina no Sermão da Montanha que Deus cuida de nós, irmão. E ele manda a gente olhar para os lírios, para as flores. E ele fala: ninguém, nem Salomão no seu esplendor se vestiu como um desses lírios. E ele vem e fala: vocês valem muito mais do que os pássaros, do que essas plantas. Vocês não acham que Deus vai cuidar muito bem de você, mais do que dessas flores do campo? Esse é um conceito difícil para nós, sabe, irmão? Porque o mundo em que nós vivemos em um mundo baseado no conforto. Nós nos livramos das coisas não porque desgastaram, mas porque às vezes ficaram ultrapassadas, saíram de moda. Aí a gente nos livra delas, porque estão fora de moda. A maioria das pessoas não sabe o que realmente é depender de Deus como provedor. O que é amanhecer, não ter um pão para comer? O que é amanhecer e olhar para Deus e falar: Deus, eu não tenho comida para dar para meus filhos. O que é sentar na beirada de uma cama e chorar, sem saber de onde virá o socorro? Talvez você nunca tenha passado por uma experiência como eu já passei. A maior bênção da vida de alguém é quando alguém bate às vezes na porta com um macinho de couve. Fala: olha, Deus me incomodou tanto, eu vim trazer isso aqui para você. E as lágrimas descem por causa de um macinho de couve, irmão. A maioria que está aqui nunca chegou nesse ponto de ter que depender dessa providência de Deus, de dizer: Deus, não tenho de onde tirar, meu filho não tem o que comer hoje, eu também não sei o que fazer. Jesus nos ensinou a orar. Quando vocês orarem, pode falar: ó, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essa é uma oração muito difícil de fazer, quando hoje em dia é só entrar no carro ou andar um quarteirão e tem uma padaria ali. E aí lá eu escolho que tipo de pão eu quero: doce, salgado, sovado ou não. Fácil. Para que orar, dá-nos o pão nosso de cada dia? A padaria está ali, irmão. É só entrar no carro. Se não quiser entrar no carro, vai a pé, porque tem uma padaria ali pertinho, poucos quarteirões, com pães de vários tipos. Mas uma estadia no deserto
Às vezes vai nos lembrar do amor provedor de Deus. E sabe o que é, irmão? Ter que orar dizendo: Deus, dá-nos o pão nosso de cada dia. É difícil dizer que às vezes a gente não tem R$1 no bolso para comprar um pão. Se olharmos para os preços das coisas e olharmos para os nossos salários ou para o dinheiro que nós temos, nós vamos ver o quanto Deus tem sido provedor na nossa vida, porque a conta não fecha. A conta não fecha, irmão. Você mal sabe. E eu já falei, a gente toma Coca-Cola, come sanduíche, come pizza. Alguns pagam prestação de carro, outros pagam prestação de casa. Aí você vai pôr na ponta do lápis. Você fala: gente, não fecha. Essa conta não fecha. E mais o cartão de crédito, mais rotativo que você entrou e está tentando fazer das tripas do coração para manter aquilo em dia. Essa conta não fecha, irmão. E aí a gente começa a falar: gente, como é que pode? Como é que Deus está trabalhando? Eu comentei de manhã que eu falava com a minha esposa, levando ela para Três Pontas, passei no radar a 67 km por hora. Aí vem lá a notificação: daqui, o Dudu, que é o especialista, daqui não sei quantos dias vai se converter em multa, é o prazo que você tem para recorrer, blá, 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 blá. Passei a 67 km por hora. E aí eu falei: vamos esperar, fazer o quê? Não tem como recorrer. Vou falar que não está calibrado pelo Imetro, não tem o que falar. Passou o tempo. Agora, essa semana chegou lá uma outra comunicação, que aquela infração, aquela autuação foi convertida em advertência por escrito. Eu falei: olha, como o Deus que nós servimos é um Deus de provisão. Como é que às vezes Ele não te dá dinheiro, mas Ele evita que você tenha despesas, Ele evita que você tenha prejuízos, Ele evita que você tenha um problema. Deus nos abençoa necessariamente não dando dinheiro, mas às vezes evitando. E a gente, quando vai olhando para a nossa vida, olhando para trás na nossa vida, a gente vai vendo, gente. E Moisés está pedindo ao povo: olhem para trás. Se vocês não se sentem abençoados, se vocês acham que o deserto foi tão ruim, vai comprar seus alimentos por sua conta sem a mão de Deus? Olha, a gente está vivendo uma época, que eu não vou entrar aqui em questão política, por favor, mas estamos vivendo uma época de carestia. Nós estamos vivendo uma época que tudo é muito caro. E você ainda chega em supermercado, você vê pessoas com carrinho abarrotado, você fala: gente, é só Deus. É só Deus. Você compra 3, 4 coisinhas, 100, 150 reais, faz: gente. E aí, quando você chega num lugar, você vê passando que é o carrinho abarrotado de coisa, e não é uma pessoa só, não. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Olha para trás e tenta enxergar a tua vida sem a mão de Deus. Tenta enxergar a tua vida sem a mão de Deus. Moisés dizendo: vocês nunca tiveram fome, vocês nunca ficaram sem roupa para vestir, vocês nunca ficaram sem o calçado para calçar. Há uma tendência de pensar que as bênçãos de Deus só vêm na terra prometida. Daqui a pouco eu vou entrar numa segunda parte que é muito interessante, irmão. Essa tendência de achar que as bênçãos de Deus só acontecem na terra prometida. E Moisés está ensinando que você pode estar passando uma fase de deserto e ainda assim ter uma vida abençoada por Deus no deserto, irmão. Você pode não estar comendo no restaurante, mas guarda o que eu vou te dizer: as bênçãos de Deus não são para ostentação nem para exibição. As bênçãos de Deus é para provisão, é para atender todas as tuas necessidades. Nós estamos num sistema que transforma desejo em necessidade, usando marketing, propaganda e tudo mais, e transforma desejo em necessidade. Você compra um aparelho celular que foi planejado para servir a você pelo menos aí 2, 3, 4, 5 anos, mas o sistema vem e começa a mandar tanta atualização, daqui a pouco você tem que trocar. Você compra uma geladeira que foi projetada para durar no mínimo 10 anos, 15 anos,
Mas dali a pouco o sistema começa a trabalhar propaganda, e aí vem o desejo de trocar, e aquele desejo fica tão forte que vira uma necessidade. E hoje Deus dizendo: olha, as minhas bênçãos não são para ostentação, as minhas bênçãos são para provisão, para atender cada uma das tuas necessidades. Se hoje Jesus chegasse na tua casa e entrasse e falasse para você: acaso tem te faltado alguma coisa? Você teria que dizer: não, não tem, porque tem comida, a despensa tem comida, a minha casa daqui tem água, tem luz, tem roupa para vestir, nesse frio tem coberta para os meus filhos. Deus está provendo exatamente o que você precisa, irmão. E Deus estava provendo exatamente o que eles precisavam. Olha como é que são as coisas. Olha na despensa da sua casa. Olha a despensa da sua casa. Eu falei que as coisas vão mudando, né, irmão? Quem tem filho pequeno, teu filho hoje adora bolachinha tal. Você vai e compra bolachinha tal. E um belo dia teu filho fala assim: não gosto mais dessa bolacha. E você vai pegar aquilo tudo que está lá, porque ele não gosta mais. E aí desperdiça, fica lá. E você fala: gente, a gente joga bolacha no lixo. Olha a sua despensa, irmão. Dá uma olhadinha na despensa da sua casa. Dá uma olhadinha no congelador da sua casa. Olha no teu guarda-roupa. Eu falo por mim, tem gente aqui, eu tenho uma blusa que eu comprei, tem 30 anos essa blusa. Você tem roupa que deve ter 15 anos, 20 anos. Blusa é uma delas. Está lá. E a gente fala: gente, chegou o tempo de frio, o que eu vou usar? A blusa está lá, mas não está na moda mais, ou eu quero uma coisa diferente, eu já cansei porque todo mundo sempre me vê com aquele visual, ou eu quero um look diferente. Mas está lá. Hoje nós tivemos bastante pessoas aí pegando as roupas que a gente traz. Conversava com o Hamilton ali na hora que ele chegou. Às vezes a gente tem que dar uma geral, sabe, irmão? Pegar e falar: deixa aqui, olha aqui, olha, para que eu estou guardando isso aqui? Gente do céu, isso aqui, isso aqui nem me serve mais. Isso aqui eu tinha 25 quilos quando eu comprei, mas está lá guardado, irmão, porque eu tenho a esperança que um dia ainda vai me servir de novo. E a gente é incapaz de dar uma geral. Olha para a tua família. Olha como Deus tem cuidado da tua família. Olha como Deus tem cuidado da tua casa. Às vezes é aquele momento que a gente tem que parar e contar as bênçãos, que mesmo no deserto nós vimos a provisão de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ter temor aqui literalmente é sabendo algo no teu coração. Pensamentos e sentimentos traem a gente quando a gente está no deserto. Porque no deserto a gente pensa que está sozinho, abandonado, que ninguém gosta da gente, que ninguém vai apoiar, que ninguém vai dar a mão, que ninguém nos entende. No deserto a gente não tem autoestima. No deserto a gente não tem nada, pensamento. Mas aí lá no coração, algo lá dentro do teu coração diz que não importa o quão sombrio, não importa o quão desolado, não importa o quão faminto, existe um Deus cuidando de você no deserto, que não vai deixar você fracassado. Existe um Deus na tua vida que nunca se esqueceu de você. E quem diz isso para você não é a sua razão, nem o seu pensamento, é o seu coração, que de alguma forma se sente amado por Deus no deserto. Os versículos 7 a 10 a gente não vai ler agora,
Moisés começa a descrever a terra prometida, o que está por vir ali, os israelitas. Ele vai concluindo a lição de história, reafirmando que Deus havia falado para o seu povo. Ele diz que vão entrar numa terra que tem fontes de águas profundas, trigo, cevada, figo, romã, comida com fartura e assim por diante. E para lá Deus estava conduzindo esse povo o tempo todo, cumprindo as promessas. Lembra, talvez, João Batista exilado na ilha de Pátimos, e ali, exilado naquela ilha, sozinho, ele teve um vislumbre do céu. Ele começa a descrever ali em Apocalipse o céu, vivendo num deserto, descrevendo o lar celestial, dizendo que ali toda lágrima seria enxugada dos nossos olhos, não haveria mais dor, nem sofrimento, nem morte. As coisas velhas passaram e o novo chegou. Mas como é difícil ensinar-se no deserto, né, irmão? Como é difícil. Mas as promessas de Deus são verdadeiras, elas não mudam. E Moisés dizendo: olhem para trás, Deus não esperou para abençoar seu povo, Ele estava abençoando o povo o tempo todo no deserto. A terra prometida estava chegando, o céu estava chegando. Mas se formos esperar para ver a bondade de Deus, nós não veremos as promessas que Ele tem cumprido o tempo todo na nossa vida. Não tem um deserto que você tenha passado que Deus não estivesse com você lá. Não tem um deserto na tua vida que você enfrentou sozinho. Às vezes a gente não consegue olhar e ver a provisão de Deus no meio da luta, no meio do sofrimento, no meio da dor, porque a gente acha que as bênçãos estarão na terra prometida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Deus está dizendo: olha para trás, para Deus em louvor. Sempre que estivermos no deserto, em qualquer fase que nós nos encontremos, e antes de terminar esse texto de hoje, lemos os últimos versículos, eu fico me perguntando se nós somos capazes de parar, e ao invés de ficar chorando, lamentando pelo que não aconteceu, pelo que ainda não veio, pelo que ainda é promessa, se a gente é capaz de parar e procurar profundamente pela bênção de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você hoje está aqui vindo num deserto. Eu não sei se hoje talvez você esteja no meio de um deserto, mas se você veio, eu não sei se hoje você sente que não pode viver a vida abençoada porque está no deserto, porque a terra da bênção não chegou, é deserto. Mas nós devemos e podemos parar por um momento para refletir sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas no deserto, de como Ele tem cuidado de nós no deserto. Podemos ver a nossa despensa, podemos olhar as nossas roupas, podemos ver nitidamente o que Ele tem feito. Ministério de Música. Por isso eu peço que você agora se coloque de pé, por favor. Eu pedi para colocar essa música no meio dessa pregação. Sabe por quê, irmão? Nós somos o povo mais abençoado da face da terra. No deserto somos abençoados. Nós somos o povo que não precisa esperar a terra da promessa para contar com a fidelidade de Deus. Enquanto nós aprendemos sobre essa provisão de Deus, que eu vou entrar numa segunda parte agora muito importante, irmão. Nós vamos cantar sobre isso, mas eu gostaria muito que você cantasse junto. Sabe por quê? Porque tudo que o Espírito Santo quer ouvir da sua boca hoje é como Deus tem sido bom na sua vida. Hoje o que Deus quer fazer hoje, o que o Espírito Santo está fazendo através dessa palavra, é tirar de você toda a frustração, é tirar de você esse senso de fracasso, porque algumas coisas não deram certo ou porque não fluíram. O que o Espírito Santo quer fazer hoje é dizer para você
que a bondade de Deus continua te acompanhando e Ele continua cuidando de você, ainda que seja no deserto. Ele não vai te abandonar, irmão. Ele não vai te deixar. E é por isso que nós vamos cantar juntos. E se você quiser fechar os teus olhos e começar a imaginar por quantas coisas, e por quantas situações, e por quantas águas, por quantos mares bravios você já passou, talvez esteja passando, e havia uma mão tão poderosa com você, te sustentando, às vezes te humilhando, mas nunca deixou faltar nada. Nada. Eu poderia terminar essa palavra aqui, e você sairia daqui com certeza muito abençoado, mas eu não posso terminar essa palavra aqui, irmão. E eu vou te explicar por que eu não posso terminar essa palavra aqui. Porque agora vem a segunda parte perigosa para você. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. É quase como se Moisés estivesse dizendo: louvo a Deus, louvai a Deus pelo deserto, mas cuidado, agora presta atenção, cuidado com a terra prometida, irmão. Cuidado com a terra prometida. E agora eu peço que você abra muito os teus ouvidos espirituais para essa segunda parte de uma advertência de Deus. Eu estou vendo um monte de gente, e eu vou chamar algumas pessoas para sentar, para a gente conversar, que estão se perdendo na terra prometida. E Moisés aqui está dizendo: louvai a Deus pelo deserto, mas cuidado com a terra prometida. A abundância da terra prometida trará desafios junto com ela. Já vimos que você pode ser abençoado no deserto, mas o lado sombrio disso, o lado espelho desse ensinamento, desse texto, é que você pode de repente começar a sentir que está vivendo uma vida abençoada e está no caminho, e ainda assim está no caminho de morte. A Bíblia diz que ao homem existem caminhos que parecem certos e corretos, mas ao final caminhos de morte. Moisés dá um aviso nos versículos de 12 a 14. Ele diz assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. No deserto, você não sai dos pés de Jesus. No deserto, você chora o tempo inteiro. No deserto, você jejua. No deserto, você faz votos com Deus. Mas sabe qual é a notícia agora? Abre o teu coração. Na terra prometida, você não tem tempo para Deus. Na terra prometida, você tem que administrar as bênçãos. Na terra prometida, você tem que trabalhar demais. Na terra prometida, não sobra tempo para Deus. Na terra prometida, não sobra tempo para oração. Na terra prometida, não sobra tempo para a leitura da Bíblia. Na terra prometida, não sobra tempo para chorar aos pés do Senhor. Porque a terra prometida te dá muito trabalho. Por isso Moisés, ele vem e avisa: cuidado, louvai a Deus no deserto, mas cuidado com a terra prometida, porque a abundância de bênçãos também traz seus desafios, e um dos desafios é
continuar tão perto do Senhor como a gente estava no deserto. Um dos desafios é continuar tão íntimo de Deus como a gente estava íntimo do deserto. Eu acordava de madrugada, eu lia pedaços da Bíblia, eu orava, eu procurava conselhos, mas isso no deserto. Agora chega a terra prometida, e Moisés está avisando: cuidado, certifique-se, cuidado, tenha certeza de que você não se esqueça de quem foi o personagem principal de toda essa história, porque senão você vai acabar distorcendo e achar que você foi o personagem principal, e achar que foi o muito trabalhar que conquistou, e achar que foi o teu braço de carne, e achar que foram as noites, e achar que foram os dias, e achar que foi quando não ter tempo, não poder almoçar. Você achar que você foi o centro da sua bênção, que a sua competência conquistou, que o seu esforço conquistou. E às vezes a gente fica tipo: Deus está abençoando o trabalho das minhas mãos, Deus está vendo o quanto eu estou me esforçando. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos pensar, por exemplo, que essa igreja tem muita sorte de ter você aqui, que você tem muito para oferecer. Se eu não tomar cuidado, eu vou acabar pensando que vocês têm muita sorte de ter eu como pastor. Se nós não tomarmos cuidado, você vai olhar para o seu marido e vai dizer para ele: mulher como eu você não acha nunca mais nessa vida. O marido vai olhar para a esposa e vai dizer: homem como eu jamais você acha. Os filhos vão achar que os pais são sortudos por os terem como filhos. A empresa onde eu trabalho tem muita sorte que eu esteja lá com eles, porque eu sou mais esforçado, mais dedicado, eu visto a camisa. E nós podemos nos tornar o centro da história muito rapidamente na terra prometida, irmão. Uma das maneiras pelas quais muitas pessoas criticam as que são bem-sucedidas é porque muitas pessoas bem-sucedidas se esquecem de onde vieram, se esquecem das suas raízes, se esquecem de onde saíram, se venderam. Alguém que vem com um começo humilde, sem nada, se não fosse Deus te dando a direção. Eu vejo isso acontecer nessa igreja há muitos anos, irmão. Deus te dando inspiração, estratégia, te dando dons que você nunca pensou em ter, te dando talentos e capacidades. Se não fosse Deus fazendo coisas que você nunca sonhou, mas a gente não olha para trás para dizer: eu não era nada, eu não tinha nada. Eu lido com esse tipo de história há 26 anos, irmão. A gente tem uma facilidade para se esquecer de onde a gente veio, para se esquecer que ainda ontem a gente não tinha nada, não sabia nada, não possuía nada. A gente se esquece. E é importante a gente se lembrar, nos lembrarmos de onde viemos. Porque senão, irmão, esqueceremos todos os votos que um dia fizemos com o Senhor no deserto. Esqueceremos todos os compromissos que um dia assumimos com Deus no deserto. Porque a terra da promessa exige dedicação total. A terra da promessa exige de você consagração total, esforço total. É importante lembrar de onde você veio. Moisés está liderando uma nação de escravos, andarilhos no deserto, pessoas resmungonas, necessitadas, sem uma terra ou sem um propósito, e Deus deu tudo que eles precisavam. E Moisés os lembra nos versículos 15 e 16:
Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com o maná que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Moisés repete, reforça novamente a provisão do Senhor para eles no deserto, dizendo: você não pode se esquecer de onde Deus te tirou, de como Deus reescreveu tua história, de como Deus foi abrindo caminhos, colocando pessoas, de como Deus foi te dando capacidades. Você precisa voltar e louvar. Você precisa voltar e se lembrar de onde você se perdeu. Olha o que ele diz nos versículos 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Moisés dizendo novamente, o Espírito Santo dizendo para mim e para você: não se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde você veio. Nós somos tentados, quando as coisas estão indo bem, a nos parabenizar, a dizer do nosso trabalho, capacidade, compromisso, envolvimento, dedicação, e a gente dizer: olha, Deus está abençoando mesmo, Deus honra quem trabalha. Sabe, irmão, no deserto eu chorava, no deserto eu clamava, no deserto eu me humilhava, mas na terra prometida, eu acho que de alguma forma fui eu. Na terra prometida, eu me esqueço do personagem principal da história da minha vida. Uma outra frasezinha para você: estar no deserto não é o pior cenário da vida. O pior cenário da vida é ser liberto do deserto para a abundância e pensar que foi você que se salvou. Nunca se esqueça de onde você veio. Eu volto a dizer: Deus tem um coração repleto de bênçãos para a nossa vida, mas nós corremos um sério risco de nos perdermos na terra prometida, nos afastarmos de Deus por causa da agenda, compromissos, nos esquecemos. É muito comum ver que pessoas cresçam, e agora eu quero falar um negócio muito sério para você. É muito comum a gente ver pessoas crescendo em lares cristãos, crendo na Bíblia, ouvindo histórias bíblicas antes de dormir, indo à igreja toda semana, e de repente chega uma certa altura da vida, eles se afastam dessa fé. Chegam numa certa idade, eles não querem mais essa fé. Eles estavam no caminho, estavam na terra prometida, tinham tudo, cresceram nesse lar cristão, e a pergunta é: por quê? Porque desviaram. Porque questionam hoje a fé. Nós somos ordenados na Escritura a ensinar a próxima geração a passar nossa fé para os nossos filhos. Estamos dedicando nossos filhos nas igrejas, apresentando eles ao Senhor nas igrejas enquanto bebês. Participamos de estudos bíblicos, vamos para retiro, acampamentos e tudo mais. Então por que numa certa idade desviam, se afastam? Existem várias razões para isso, e aqui o tempo não me permite abordar a maioria delas. Mas a verdade é que alguns veem simplesmente uma fé performática. Sabe o que é isso? Muita aparência, pouco conteúdo. Pais que são uma coisa na igreja, outra totalmente diferente em casa. E aí esses filhos falam: eu não quero essa tua fé, porque essa tua fé é hipocrisia, essa eu não quero. Outros não se sentem preenchidos, porque não encontram as respostas, porque a igreja ainda não entendeu que ela precisa fornecer respostas para as indagações do coração humano, e a Bíblia as tem. Alguns chegam num ponto que não querem viver a fé emprestada. Eu tenho que ir na igreja por quê? Só porque você vai. E
Tem gente aqui que sabe do que o pastor está dizendo. Eu tenho que ir na igreja só porque você vai. Eu não tenho vontade de ir. Eu estou fazendo uma coisa só porque você me obriga. Só para te agradar. Entre tantas outras. Mas a observação que eu quero fazer para você é que o ponto que Moisés está fazendo aqui é que nascer no deserto é diferente de nascer na terra prometida, irmão. A maioria aqui, eu não nasci em berço evangélico. A maioria aqui nasceu no deserto. A maioria nasceu lá fora, no deserto, que é diferente de nascer na terra prometida. Nós que nascemos no deserto e o Senhor nos salvou, nós podemos falar sobre sermos salvos, mas aqueles que nasceram na terra prometida muitas vezes não entendem ser salvos do quê? Nasceram numa igreja, frequentam cultos desde pequeno, frequentam estudos bíblicos desde pequeno, eles não conseguem entender ser salvos do quê? Cresci com meu pai na igreja, não bebo, não fumo, não faço, ser salvo do quê? E nós não conseguimos mostrar isso para eles. Por essa razão, que aqui nessa igreja a gente nunca força ninguém a nada, a fazer nada por fórmula, nem por religião. A gente espera e trabalha a intencionalidade. Por exemplo, por que se batizar se você não entendeu ainda? Para cumprir um rito? Para agradar o papai? Para agradar a mamãe? Será que a gente não entendeu ainda que, por exemplo, um passo em direção ao batismo, entregar sua vida a Cristo, é entender e garantir que o peso do pecado seja totalmente compreendido? O aviso de Moisés é esse. Quando você cresce em uma família de abundância espiritual, você não entende direito o que é a salvação, porque você nasceu num lar cristão. Nesse lar cristão, você vinha, você cantava, mas você foi aprendendo, e de repente você tem muita dificuldade de entender que precisa de um Salvador. É fácil tratar a sua salvação como um direito, e não um perdão da pena de morte como algo que você às vezes merece, e não como algo que nós seres humanos precisamos desesperadamente. A gente fica tão acostumado que nós não sentimos falta da graça de Deus que precisamos ter nessa vida, porque nascemos em um lar abençoado, em um lar cristão. Guarda isso. Quem nasceu no deserto sabe o preço que foi pago na cruz para você estar na presença de Deus. Quem nasceu na terra da promessa, num lar cristão abençoado, os papais e mamães vão ter que fazer isso para mostrar para eles que eles precisam de um Salvador e precisam desesperadamente da graça de Deus. Na terra prometida, terão barrigas cheias, casas bonitas, prata, ouro, vão florescer, mas ali também há essa tentação. Antes de entrarem, Moisés está advertindo que da torre de Babel ao cativeiro da Babilônia, a tentação é a mesma. Seu orgulho, se esquecer do que Deus fez. Da época de Jesus até os dias de hoje, a tentação é a mesma. Em nosso orgulho nos esquecemos de quem é Deus na nossa vida, do que Ele fez por nós. O caminho para a morte muitas vezes parece ser o caminho do crescimento, da melhora. Eu vejo um monte de gente prosperando, se afastando de Deus, irmão. Eu vejo um monte de gente cristã sendo abençoada, mas esfriando na sua fé, esfriando na sua relação com Deus. E não é pouco não, irmão. Não é pouco não. Abençoado, mas não consigo ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Abençoado, mas eu não consigo ter um tempo de oração na minha casa. Abençoado, mas mal tenho tempo de ir num culto. O caminho parece subida,
mas ao final será caminho de morte, de esfriamento espiritual. Nas últimas vezes na história da igreja que pessoas buscaram a Deus mais intensamente, foi sempre diante de uma situação incontrolável, diante de um impossível. As pessoas nesses momentos se lembram de que Deus ouve orações. Chegando no final, irmão, embora seja verdade que clamar a Deus no deserto é e deve ser uma resposta natural do ser humano, esse texto nos força a considerar não apenas o deserto, mas também tomar muito cuidado com a terra prometida. Cuidado quando você chegar lá. Cuidado quando as coisas se encaixarem. Cuidado quando o empreendimento for abençoado. Cuidado quando o trabalho for bem remunerado. Cuidado quando você conseguir conquistar as coisas que você sempre sonhou. Cuidado com a terra prometida. E é isso que Moisés estava fazendo. Cuidado quando vocês chegarem lá. Cuidado quando o mercado está em alta, quando os negócios estão bons, quando a gente começa a se sentir seguro, quando as nossas barrigas estão cheias, nossas casas são grandes. Como são as suas orações quando você prospera? Pastor, eu ainda não sei, não prosperei. Então o Espírito Santo já está te avisando. Como serão as suas orações quando você chegar lá? Como será a sua vida com Deus quando você chegar lá? Como será a sua intimidade com Deus quando chegar lá? Cada bênção da minha vida é um convite ou para assumir o crédito pessoal ou para dar louvor à glória de Deus e ser grato. Eu quero correr para Deus tão rápido na abundância quanto eu corro para Ele no deserto, irmão. Na abundância eu quero estar pertinho dEle, juntinho dEle, no centro da vontade dEle. Assim como no deserto era tudo o que eu queria na minha vida. E você? Esse é o seu desejo? Por isso o tema dessa pregação é esse: no deserto ou na plenitude, sempre Deus. Sempre com Deus. Vamos colocar de pé.